Fala pessoal, beleza? Vamos estudar a lição? Terça-feira, chamado para ir. Não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações. Se quiser, entra também no nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui, ó, na descrição do vídeo. No dia de hoje, o autor ele nos conta que ele foi convidado para pregar no país onde o pai dele já tinha feito uma série evangelística há anos atrás. E ele foi pregar lá nesse país, e logo após pregar, na saída ali, né, tinha um pessoal esperando ele para conversar, para perguntar algumas coisas, para o saudar, e de repente a lição nos diz que um grupo de pessoas parou ele ali, e uma mulher falou para ele bem assim: "Você não vai se lembrar de nós, mas o seu pai nos batizou há mais de 40 anos atrás". Ele ficou profundamente emocionado com aquilo, né, comovido quando ele ouviu aquelas palavras daquelas pessoas ali, e ele ficou imaginando e pensando, né, 40 anos antes, né, aquele povo foi para um culto e lá ouviram o chamado de Deus, a voz de Deus e aceitaram o Senhor. Ou seja, toda a vida deles havia sido profundamente transformada por conta de uma resposta a um chamado que foi feito há 4 décadas atrás. Uau! Imagina se eles não tivessem ido na igreja naquele dia, né? Se eles não tivessem ido adorar naquele dia. Sabe, a lição grifa uma parte aqui que diz assim, ó: Isaías 6 é uma história poderosa do chamado de Deus ao seu servo enquanto ele estava adorando no templo. Nosso altar pessoal não substitui a adoração coletiva na igreja. Não devemos negligenciar a adoração com nossos irmãos e irmãs, especialmente quando vemos o tempo do retorno de Jesus se aproximando. Conforme Hebreus 10:25. Deus apareceu a Isaías num local público de adoração. Uau! Hebreus vai nos falar exatamente sobre isso, né? Para a gente não deixar de congregar, principalmente quando a gente perceber que o tempo do Senhor se aproxima, quando a volta de Cristo se aproxima. Então, nós não podemos deixar de congregar ou achar que nós estamos substituindo o nosso encontro congregacional com o nosso encontro pessoal. Tem gente que diz assim: "Ah, eu já tenho um encontro com Deus todos os dias, eu não preciso ir na igreja". Então a Bíblia estava mentindo quando disse que nós não devemos deixar de congregar, principalmente quando a gente perceber que está breve o retorno de Jesus? Imagina se Isaías não tivesse ido no templo naquele dia, ele não teria recebido aquela visão, ele não teria recebido aquele chamado, ele não teria passado aquele ponto de virada na sua vida. Ou você não lembra aquele dia que você foi na igreja e você ouviu Deus falando fortemente ao seu coração? Ou você não teve uma vida transformada aquele dia que você foi na igreja e Deus falou contigo ali? Você tomou uma decisão, você fez uma entrega naquele dia, você lembra? Então nós não devemos deixar de congregar, nós não devemos deixar de congregar. A lição nos diz assim, ó, que Isaías, quando ele teve aquela visão, ele sentiu ali a sua indignidade e teve medo. E aqui tem uma citação da irmã Ellen White que diz que a humilhação de Isaías era genuína. Quando o contraste entre a humanidade e o caráter divino ficou muito nítido, ele se sentiu inteiramente ineficiente e indigno. Você percebe, né, que ele diz na hora: "Ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido". Mas quando Deus o chama, a gente percebe quão íntimo ele era de Deus. Ele logo diz: "Eis-me aqui, envia-me a mim". Nós precisamos também dizer prontamente ao Senhor: "Eis-me aqui, envia-me a mim". Agora, o que nos chama bastante atenção é que vem uma brasa viva do altar e toca nos lábios de Isaías. Ou seja, Deus capacita, Deus purifica,
e Deus chama. Ei, em nome de Jesus, Deus vai te capacitar, Deus vai te purificar, Deus vai te preparar e Deus já te chamou em nome do Senhor. Agora responda aí, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós somos chamados para ir e a nossa resposta deve ser: eu vou. Deus abençoe você. Até amanhã.